Olá, eu sou a professora Valéria Oliveira, membro de equipe do Instituto Helena Antipoff e vou me descrever para tornar o nosso módulo mais acessível. Eu sou uma mulher negra, na casa dos 50 anos, tenho olhos e cabelos pretos encaracolados acima dos ombros, uso óculos na cor preta, brincos pequenos prateados, visto um blazer preto sobre uma blusa marrom. O nosso assunto de hoje é a deficiência física neuromotora. Vamos falar desse aluno, público-alvo da educação especial, e será preciso, então, iniciar conceituando deficiência física. Pode-se definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade geral e a fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas ou adquiridas. É preciso também atualizarmos o conceito de deficiência que foi elaborado pela ONU e é citado na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 2º. Então, segundo a LBI, no seu artigo 2º, ela considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos falar agora sobre as deficiências físicas mais comuns. São elas: monoplegia, que é a perda parcial das funções motoras de um só membro, inferior ou superior. Na tetraplegia, o que vai ficar alterado, o impacto vai ser na perda das funções motoras dos membros superiores e inferiores simultaneamente. Hemiplegia, perda total das funções motoras de apenas um lado do corpo. Ostomia, que é uma intervenção cirúrgica que, por vezes, é necessária, E geralmente, os ostomizados, eles usam uma bolsa de coleta, Temos também a amputação, que é quando há uma remoção de uma parte do corpo. A paralisia cerebral, que é provocada por uma lesão cerebral, como a falta de oxigenação, por exemplo, no momento do parto. Também podem acontecer traumatismos, sequelas de doenças, como a meningite, entre outras, que vão poder acometer essas pessoas em qualquer momento da sua vida. Outra deficiência também é o nanismo. Nós ouvimos falar pouco, mas o nanismo também tá bom? Vamos continuar aqui e vamos agora saber quais são as barreiras para essa inclusão. A gente sabe que as pessoas com deficiência, elas enfrentam muitas barreiras. E vamos falar um pouquinho sobre isso, porque já está descrito na Lei Brasileira de Inclusão, quais os impactos que essas barreiras causam. Então, vamos falar sobre as barreiras agora. Essas barreiras, elas constituem qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentos e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Podemos ver aqui que as barreiras, elas estão em diversos momentos das nossas vidas, Estão em diversos momentos da nossa vida e, no nosso cotidiano, nós lidamos com barreiras, que para nós também, às vezes, são impeditivas de que a gente possa estar circulando com fruição, ou até estudando e fazendo outras coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, Nós também, em algum momento, mesmo sendo pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência, nós também encontramos barreiras no nosso dia a dia. E olha, quando nós encontramos essas barreiras, nós ficamos bem chateados. Imagine, teve aquele dia em que você machucou o seu pé e você precisou se deslocar até algum lugar e, chegando nesse lugar, a escada rolante não está funcionando. Você fica bem chateado, não é? Agora, você imagine ser uma pessoa com deficiência física e neuromotora, enfrentando diariamente essas barreiras que
as impedem de acessar e de se locomoverem em vias no perímetro urbano, acessar prédios públicos e privados, e enfrentam essas dificuldades também nos transportes públicos. O dia a dia de quem não tem deficiência é muito diferente. Quase não se percebe que vivemos num mundo que pouco se preocupa com as necessidades de quem tem algum tipo de deficiência. Essas pessoas ainda precisam se preocupar com as barreiras atitudinais e com o capacitismo, que é aquele preconceito em relação às pessoas com deficiência, e que são invisíveis, mas que reduzem a pessoa à sua condição física, tirando delas a oportunidade e impedindo seu acesso à educação, ao mercado de trabalho e às melhores condições de vida. A acessibilidade é direito e é fator de equidade, pois coloca a pessoa com deficiência em condições de igualdade nas situações de vida em que adequações sejam necessárias para garantir o acesso à educação, lazer, ao trabalho, enfim, diz respeito à remoção das barreiras para o aumento das possibilidades do exercício de cidadania dessas pessoas. Na escola, você, professor, pode ser um agente importante para tornar possível a plena participação do aluno em sala de aula, garantindo seu direito à aprendizagem. Bom, nós agora vamos falar sobre um recurso importante, que é a tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. Há um autor chamado Hada Galbi que diz o seguinte: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E o que é a tecnologia assistiva? É a área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Vocês estão vendo que independência, autonomia, qualidade de vida e inclusão social, elas andam juntas. E para que isso aconteça, é preciso ter acessibilidade. E quem vai nos dar essa acessibilidade, quando for necessária, para esse nosso aluno com deficiência física neuromotora, é esse recurso de tecnologia assistiva. Então, a escola nem sempre oferece condições satisfatórias de acessibilidade. E muitas vezes, como os professores, nós ficamos perdidos sem saber como ajudar esse aluno. E é comum pensar em equipamentos muito caros e fora da nossa realidade para resolver esse problema funcional. Então, vamos ver agora aqui soluções que são soluções práticas e que resolvem muito, ajudam muito para que esse aluno ele possa ter acessibilidade principalmente ao ambiente escolar. Aqui eu tenho como exemplo uma mesa adaptada. Então a gente tem uma cadeira de rodas e nós temos uma mesa onde essa cadeira ela entra, Você tem ali, essa cadeira ela pode estar muito próxima. Quando você usa uma mesa comum, esse aluno não consegue se aproximar, então ergonomicamente fica inviável para ele assistir a aula, 4 horas de aula ou 2 horas de aula, numa mesma posição, que vai ser muito cansativa e desconfortável. Nesse caso, foi feita uma adaptação de cadeira para nanismo ou baixa estatura. Então, o que foi feito aqui? Essa cadeira é uma cadeira comum, os pés dela estão dentro desse suporte aqui de madeira, que deixa a cadeira um pouco mais alta. Assim, essa criança pode se sentar e ficar numa posição também bastante confortável, tá? Então, são adaptações que não são caras e que fazem parte da tecnologia assistiva e que, no nosso dia a dia na escola, nós vamos estar podendo fazer essas adaptações. Isso vai facilitar muito a vida dos nossos alunos. Vamos continuar aqui. Trouxe também adaptações para escrita. Vocês estão vendo aqui
Algumas adaptações são feitas para escrita, temos engrossadores, temos outros materiais que nos ajudam a estar segurando o lápis. Então, veja que essas adaptações são recursos de tecnologia de baixo custo e têm ótimos resultados para alunos com dificuldade de apreensão. Esse recurso ele pode ser utilizado para adaptar outros objetos, como pincéis, tubo de cola, utensílios de alimentação, como garfos e de higiene, e também podem ser utilizados aí, como eu falei, que pode ser usado para higiene, para também fazer adaptação em uma escova de dente, por exemplo. Professor, o céu é o limite quando nós pensamos em adaptações. Todos nós, né, sempre temos aí, nós somos considerados os profissionais mais criativos e a gente realmente consegue, às vezes, improvisar ou trazer, né, criar, não vou falar de improvisar não, mas vamos falar de criar materiais que, quando nós usamos com nossos alunos, dão muito certo e vamos aí replicando essa ideia para outros alunos e quando você vê, muitos alunos são impactados por alguma coisa que você, professor, com a sua criatividade, criou e, é claro, compartilhou com os colegas para dar mais acessibilidade aos alunos. Nós aqui temos outras adequações, né? Outras adequações importantes que a gente precisa ver aqui, né? Estamos vendo nessa figura. Elas levam em conta os princípios da ergonomia. Nesse caso, temos um plano inclinado na primeira imagem, que oferece conforto visual e estabilidade também para a coluna vertebral dessa criança, né? E aí essa criança vai se cansar menos e teremos o maior aproveitamento nessa atividade. Note que é mais um recurso de tecnologia de baixo custo e que funciona muito bem. Ao lado, temos um suporte adaptado, acoplado à cadeira de rodas, que também está funcionando muito bem para esse aluno. Aqui embaixo, aqui, nós temos o alfabeto móvel. E ele oferece várias possibilidades de confecção e também várias possibilidades de uso. Muitos de nós usamos para alfabetização, mas ele é importante para aqueles alunos que ainda não falam e se utilizam desse material para montar frases e palavras e, desse modo, eles possam se comunicar melhor. Recursos de acessibilidade no computador. Os recursos de acessibilidade no computador, eles são importantes e cada vez mais temos utilizado computadores, tablets, celulares, que são levados para as escolas, né, estão disponíveis para esses alunos, para que eles possam utilizar. E você, professor, você tem aí condições de estar colocando desses materiais os programas que você, porventura, queira trabalhar com esses alunos. Você tem o público-alvo da educação especial, né? O objetivo principal do uso dessa tecnologia na escola é a promoção da autonomia e da independência, que vai favorecer a aprendizagem. Quando um aluno tem oportunidade de estar com um computador ou com um tablet, você vê que há um ganho muito significativo na aprendizagem. Vou citar um exemplo, por exemplo, de um aluno que ele não gosta de escrever. Né? Ele não gosta de escrever porque ele tem uma questão de hipersensibilidade, é um aluno autista que tem uma hipersensibilidade e quando ele passa o lápis no papel, causa para ele um desconforto extremo. Quando nós oferecemos o tablet ou o computador para ele, ele consegue acompanhar a aula com muita tranquilidade, porque você tirou aquele desconforto e deu a ele acessibilidade ao conteúdo da aula, só que agora dentro do tablet ou do computador, certo? Ainda falando sobre os recursos de acessibilidade, existem, como eu já disse, vários programas que podem ser baixados em seu computador e no tablet para facilitar, promover a inclusão, a autonomia e o aprendizado desses alunos. Trouxe um exemplo aqui, por exemplo, de teclado virtual, né? O teclado virtual, por exemplo, é um recurso utilizado para esse aluno com mobilidade reduzida. Outro recurso bastante conhecido é o 2Vox, que permite o uso do computador com a voz.
cada vez mais surgem novos programas e as possibilidades de acessibilidade se ampliam. E por falar de ampliação de possibilidades, vamos conhecer a comunicação alternativa ampliada. É a área da tecnologia assistiva que se destina especificamente à ampliação de habilidades de comunicação e é denominada de comunicação aumentativa e alternativa. E destina-se a pessoas sem fala ou sem escrita funcional, ou também com defasagem entre as necessidades comunicativas e a sua habilidade de falar ou de escrever. E aí vamos mostrar então comunicação alternativa ampliada. Vamos falar das pranchas de comunicação que alguns de vocês já devem conhecer. É muito comum, principalmente você que tem um aluno que tem uma deficiência física ou que tem uma deficiência múltipla, ele se utiliza muito disso e vocês já devem ter visto na escola, de repente, a professora da sala de recursos utilizando as pranchas de comunicação alternativa. Elas são um recurso de baixa tecnologia e são os mais usados nesses casos. E hoje já é possível encontrar as versões digitais que auxiliam muito os professores e incluem esses alunos na escola e na sociedade, pois elas podem estar presentes nas situações do cotidiano. Por exemplo, o seu aluno pode ter uma prancha para ele levar ao médico. Ele pode ter uma prancha feita para ele, para que ele possa levar para o restaurante. E aí, ninguém precisa escolher o que essa pessoa vai comer. Isso é independência. O uso desse recurso, ao contrário do que muitas pessoas no senso comum supõem, não torna o seu aluno preguiçoso para falar, mas pode sim ser um estímulo para isso. Mas, professor, não é só conhecer a tecnologia assistiva, só isso não basta. Para você poder se utilizar desses recursos, você precisa conhecer o seu aluno, identificar suas necessidades e ter objetivos claros, o que vai facilitar muito no momento de você fazer as escolhas mais assertivas na hora de utilizar algum recurso. As deficiências físicas e neuromotoras podem ser de natureza temporária, definitiva, e elas podem ser recuperáveis ou podem ser compensáveis. Nós temos que prestar atenção, quando nós estamos com esse aluno em sala de aula, nas implicações da deficiência física no contexto escolar. Então, se eu tenho um aluno cadeirante, eu preciso estar sempre verificando qual é o posicionamento dele em sala. Não é raro nós chegarmos, às vezes, nós, estudantes Antipof, chegarmos, às vezes, nas escolas e encontrar esse aluno mal posturado. E há quanto tempo, de repente, ele ficou naquela posição sem que se observasse? E é muito importante fazer isso. Preciso entender e estudar um pouco mais, saber como eu vou fazer para que a comunicação e a linguagem daquela criança ela seja cada vez mais fluida. Eu preciso entender de que forma ela pode se comunicar melhor. E aí, é claro, eu vou fazer uso dos recursos que eu acho que vão estar contemplando as necessidades específicas daquele aluno no momento. Trabalhar com eles também e verificar se ele tem habilidades manuais. Tudo isso está dentro de um contexto que é de extrema importância. Lembra do que eu disse? Eu preciso observar. Eu preciso saber quem é esse aluno. Se ele não está posturado, como ele fala, se ele tem questões manuais que precisam ser vistas, dependendo da sua deficiência. Então, se eu não conheço esse aluno, eu não tenho como fazer esse tipo de intervenção, que é uma intervenção escolar, mas é de extrema importância para que ele possa estar ali no dia a dia, tendo acesso e, ao mesmo tempo, se sentindo confortável, porque isso é saúde, é qualidade de vida dentro da escola. E agora vamos falar sobre as nossas práticas pedagógicas. O aluno que tem grandes dificuldades de desenvolver uma comunicação oral funcional pode ser bastante beneficiado por formas alternativas de comunicação social, tais como por escrito, através do uso de quadros de conversação, cadernos, livros de comunicação, os quais são cadernos ou livros que contêm, quando estou falando aqui sobre cadernos de signos, tá? São cadernos ou
livros que contêm figuras correspondentes a substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, mais comumente utilizados na linguagem coloquial do cotidiano daquela criança. Trabalhar sempre com linguagem simples é o que a gente sempre recomenda. Através do uso de caixas de palavras, com figuras, de máquinas de escrever e de computador. Puxa, é muita coisa. Será que eu dou conta disso? Calma que a gente vai falar sobre isso. Nem sempre uma criança com deficiência física, neuromotora, ela também vai ter um comprometimento intelectual. Na maioria das vezes, não tem esse comprometimento intelectual. Pode acontecer, mas na grande maioria das vezes não acontece. Então, você tem apenas um aluno que tem uma condição física que é limitante ou que pode atrapalhá-lo em algum momento. Mas, como nem sempre apresentam deficiência intelectual, podem aprender através dos mesmos métodos empregados com outras crianças. Então, pode ser que você, professor, não precise fazer grandes adaptações para esse seu aluno que tem, né, uma deficiência física neuromotora. Também não requerem revisões drásticas no currículo. Podem ser necessárias certas adaptações escolares. No mobiliário, por exemplo, ou em algum material que você precisa fazer, né, para dar acessibilidade a esse aluno. E, sobretudo nos casos em que a deficiência é permanente e influenciará grandemente a aptidão vocacional e social futura, tá? Então, pode ser que em algum momento você precise ali estar conversando, estar orientando essa criança em relação às suas aptidões vocacionais, coisas que ele quer fazer no futuro, mas olha, e no geral, é um aluno que demanda do professor um pouco menos de preocupação e de esforço quando se fala de um aluno com deficiência física. Na maioria das vezes é um aluno que é bastante, mesmo com a sua condição limitante, ele é um aluno que muitas vezes é bastante independente. De modo geral, a finalidade da educação é a mesma em essência, tanto para os alunos portadores de deficiência, como para os não deficientes. Pode, entretanto, se mostrar necessário que se elabore um plano de ensino específico, que é o plano educacional individualizado. Pode acontecer, sim. Lembrando que a palavra portadores, ela se mantém nesse texto porque é um documento do MEC de 2006. Continuando, vamos falar agora um pouquinho sobre o planejamento das atividades e estratégias a serem utilizadas com o aluno com deficiência. O que nós devemos levar, então, em conta? A atividade proposta para o grupo de referência, turma comum. Então, ele vai fazer a mesma atividade que o grupo está fazendo. Se, porventura, eu planejo uma atividade onde esse aluno não possa participar de forma plena, o meu planejamento precisa ser revisto. Se eu tenho, por exemplo, um aluno cadeirante e eu vou precisar ou fazer um passeio, onde eu sei que ele vai ter muita dificuldade na sua locomoção, ou eu tenho uma outra atividade dentro da escola, onde ele não vai poder ser contemplado, eu preciso pensar no meu planejamento e por que é que eu estou fazendo um planejamento onde esse aluno não está contemplado. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu algum tempo atrás. Uma escola fez um passeio, não é uma escola nossa, que é do município do Rio de Janeiro, é uma escola particular de um outro município, fez um passeio e uma criança cadeirante, ela foi convidada para ir para esse passeio. Ela ia para o passeio com a turma. E a mãe forneceu tudo que ele precisava levar para o passeio, entregou ele na escola, foi embora e viu o seu filho indo para esse passeio. Ao final do dia, quando ela veio buscar o menino estava lá com os brinquedinhos que todas as outras crianças ganharam no passeio. A criança estava ali, feliz, brincando com os brinquedos. Era uma criança não verbal. E ela leva a criança para casa. E depois ela fica sabendo, através da mãe de um outro coleguinha, que ele não havia ido para o passeio. Então, quando a professora, quando ela foi embora, a professora
disse então que ele não poderia participar da atividade porque ia ser difícil para ele, porque ele não ia conseguir se locomover, quem é que ia tomar conta da cadeira. E aí deixaram a criança na escola. Isso não é inclusão. Então, se eu faço qualquer planejamento, eu preciso pensar quem esse meu planejamento vai contemplar. E essa criança, que é público-alvo da educação especial, ela tem que ser contemplada. Uma outra coisa que eu ouço bastante: ah, mas eu tenho 32 alunos, mais esse cadeirante em sala, eu preciso contemplar a minha turma. Não, a sua turma são todos os alunos. Esse aluno, ele faz parte da sua turma. Então, você não tem 30 alunos mais um cadeirante. Você tem 31 alunos numa mesma sala. Um recurso muito interessante que pode ser utilizado é o recurso do desenho universal da aprendizagem, que é muito importante. Vamos falar sobre esse desenho universal da aprendizagem? Uma rápida pincelada aqui com vocês. É quando eu crio uma atividade ou quando eu crio recursos pedagógicos que podem ser utilizados por qualquer criança. Então, até a sua criança público-alvo da educação especial, quando ela for utilizar esse recurso, ela vai se encontrar em igualdade de condições com os outros. Isso promove a inclusão, faz com que essa criança desenvolva um sentimento de pertencimento. O seu aluno fica muito feliz quando você pensa nele na hora de planejar. Bom, a atividade proposta para o grupo de referência de turma comum, eu já disse que tem que ser para todos. As especificidades de cada aluno, eu vou precisar pensar nessas especificidades. Eu tenho também que levar em conta o que o aluno consegue realizar com autonomia, o que o aluno consegue realizar com ajuda. Aí a gente já está falando de zona proximal, né? E a ajuda necessária, que pode ser a mediação de um par mais competente, pistas ou uso da tecnologia assistiva. Falando sobre o par mais competente. Sabe quando nós trabalhávamos há muito tempo atrás com aqueles regimes de monitoria? Você tinha ali um aluno que, por exemplo, já estava alfabetizado e você colocava ele com outro aluno que já estava próximo de se alfabetizar. E aí, naquela interação, aquele aluno que estava próximo de se alfabetizar, ele acabava se alfabetizando bem mais rápido. É muito importante quando você tem dentro da sala de aula um aluno que seja mais próximo desse aluno que você tem com deficiência física neuromotora. Uma outra coisa importante para se fazer dentro das escolas é que quando eu tenho um aluno com deficiência física e neuromotora, eu trago esse aluno para perto de mim, coloco ele num espaço dentro da sala de aula onde ele possa se mover, né? Você não pode colocar ele ali apertadinho entre várias cadeiras, e ele tem que ficar no lugar visível a você, para que qualquer intercorrência, você seja logo a primeira pessoa a chegar até ele e oferecer suporte. Antes da gente ir para o nosso final, eu quero dizer que você, professor, quer saber e conhecer mais sobre os recursos de tecnologia assistiva, como confeccionar esses materiais, como oferecer aos alunos? O Instituto Helena Antipoff tem um núcleo de referência em tecnologia assistiva e que pode auxiliar vocês. Bom, o espírito olímpico está entre nós. E trago para vocês mais uma atleta paralímpica. Dessa vez eu vou apresentar aqui para vocês a Raíssa Machado, do lançamento de dardo. Ela é uma promessa de medalha para a Olimpíada de 2024, né? Para a Olimpíada de 2024. A Raíssa é um exemplo de força física, equilíbrio, determinação e protagonismo. Ela venceu limitações físicas e sociais, que são muito difíceis, mas se dermos oportunidade, todos mostram a sua capacidade. A escola para o deficiente físico é espaço de interação, aceitação, ressignificação de sua condição e reconhecimento das suas potencialidades. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade para continuar falando sobre educação especial. Até lá!